galera! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco de biotecnologia, focando especialmente na área de gene terapia. Bom, para começo de conversa, eu vou dar resumidamente o que é biotecnologia. Se você quiser saber mais aprofundado, deixarei sugestões de vídeos aqui ao lado. Bom, biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles para a produção de bens ou serviços, também utilizando a biotecnologia na área de tratamentos contra doenças tão graves ou até doenças de menores riscos. Bom, então vamos começar falando da geniterapia. A geniterapia pode ser chamada de terapia gênica, terapia genética ou geniterapia, mas o termo mais conhecido é o geniterapia. Bom, a geniterapia ela é usada para tratamentos de doenças, como eu já havia falado. Ou seja, eles pegam genes sadios e um DNA recombinante, juntam formando um par para fazer o tratamento. Enfim, existe a inserção de um gene funcional também. E também existe a produção de proteínas corretamente. O que é essa produção de proteínas corretamente? Com a geniterapia vai ajudar na produção corretamente das nossas proteínas do nosso organismo. Ou seja, se estiver faltando proteínas no nosso organismo, com o tratamento da terapia gênica, a gente poderá consertar isso. Bom, agora a gente vai falar das duas técnicas que existem na geniterapia. A primeira técnica é a técnica germinativa e a segunda é a técnica somática. A germinativa é um gene que é transferido para as células germinativas, ou seja, já está bem claro, né? Espermatozoides e óvulos. Bom, a partir disso, os gametas se fundem para formar o zigoto. Assim, altera o genoma das gerações que são por vir. Somática, os DNAs terapêuticos são inseridos nas células corporais. O gene precisa ser expressado. Se o gene não é expressado, imagina o que vai acontecer, né? Expressão genética modificada impede a manifestação da doença. Ou seja, se a expressão genética ela é modificada totalmente, ela impede a manifestação da doença. Em 1972, foi a primeira proposta dos médicos na área de medicina e na área científica. Eles propôs, em 1972, a cura de doenças, de qualquer outra coisa, com terapia dos genes. Terapia genética para doenças genéticas humanas? Bom, bem antigamente, eles tudo que faziam era nos animais. E a primeira tentativa da geniterapia nos animais foram em 20 de setembro de 1970. Primeiro, eles fizeram a tentativa para depois propor, ou seja, é aquela lei da ciência, que primeiro você faz a tentativa e se der certo você propõe. Bom, eles viram que daria meio que certo, então eles meio que começaram a ter ideias. E aí, eles possibilitaram tratar de algumas doenças, que foram as três principais doenças primeiras a ser tratadas pela geniterapia. As primeiras a ser testadas, que foram talassemia, fibrose cística e cânceros. Em 2002, depois de muitos anos, teve uma publicação na revista O Cientista, que aí eles publicaram doença falciforme tratada com sucesso em ratos. E aí a revista publicou isso para chamar a atenção das pessoas, para que elas fossem ver como que foi tratado um rato com doença falciforme. Bom, quando acontece tudo isso, vocês sabem que há uma grande repercussão nos humanos, na gente, e aí há uma grande repercussão na religião e na ética. Então, qual é a questão religiosa e ética que acontece na geniterapia? Na questão religiosa, é que dependendo da religião da pessoa, a pessoa é contra, como muitos em outros tabus. Então, a geniterapia acaba sendo um tabu, porque há muitas religiões que são contra, acham que tem que ser Deus para fazer essas coisas e não tem que usar esses tipos de tratamentos. E a questão ética? A questão ética é uma pergunta que todos fazem. Você deixaria mudar aquilo que faz cada indivíduo? Ou seja, vocês deixariam que um médico pegasse um genes novo e colocasse no seu organismo, tirasse aquilo que já veio com você para colocar algo novo? É uma boa pergunta que devem se fazer a todos que pensam em fazer esse tipo de tratamento. E pra gente concluir esse assunto super interessante que falamos aqui nesta videoaula de hoje, a gente vai falar as vantagens e as desvantagens. Bom, as vantagens. Ele encontra-se disponível para todo tipo de pessoa, claro, né, se você tiver condições. E permite curar determinadas doenças que anteriormente não tinha cura. Ou seja, eles pensam em curar o câncer com essa terapia. E mantém a imunidade existente, ou seja,
faz bem, mas também não faz. O internamento hospitalar apenas dura cerca de 1 mês. Mas não é legal também a gente ficar 1 mês internado no hospital para fazer um tratamento desse, né? Mas, enfim, não é muito tempo, é somente 1 mês. Isso é uma vantagem. E as desvantagens são: apresentam um curto período de duração, a necessidade do uso de terapia gênica várias vezes. Ou seja, pensou você ficar internada 1 mês no hospital para não dar certo e você ter que fazer tudo de novo. Quando uma doença é causada por uma variação dos efeitos de vários genes, e não por uma mutação apenas num gene, o tratamento dificilmente é eficaz. Ou seja, não vai ser eficaz. E pode introduzir um tumor se o DNA introduzido no gene errado. Ou seja, você corre muito risco de vida. Você pode estar saudável indo lá fazer e voltar não saudável mais. Bom, e para terminar o vídeo de hoje, as considerações finais. Que apesar da ideia da geniterapia ainda ser nova, ela é forte. Então, muita gente acredita, dá o maior apoio nessa terapia genética. Mas precisa melhorar a segurança dos resultados, porque com esses resultados, aposto que ninguém teria coragem de fazer. E não é uma cura milagrosa. Muitos pensam que eu vou lá tirar meus genes, inserir um DNA no gene certo e pronto, vou melhorar, não vou ter nenhuma doença. E não funciona bem assim. Você pode até atrair uma doença que você não teria. Mas ele tem potencial de curar várias doenças graves, ou seja, a geniterapia acredita que pode curar até o câncer e o AIDS. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham entendido meio por cima, porque não deu pra detalhar bastante, pois o assunto não tem muitos detalhes ainda, não é tão falado. E eu queria dizer pra vocês pesquisar mais sobre o assunto, ver o que vocês pensam, o achar de vocês, a opinião de vocês também. E é isso, espero vocês até o próximo vídeo e tchau, tchau!